qual seja o direito prevalecente neste momento, nesta matéria, no Brasil, de novo a confirmar o acerto da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião em que nós mudamos a jurisprudência, com o meu apoio e minha participação intensa, eu sustentei a tese, que me parece doutrinariamente correta, de que ocorreu uma mutação constitucional, que é a tese que eu penso, em boa teoria constitucional, justifica uma mudança de interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal. As normas constitucionais, elas têm, em última análise, o sentido e o alcance que lhes dá o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal muda a sua interpretação, ele, em última análise, está mudando o sentido e alcance daquela norma constitucional. Essa é a figura que, em doutrina, se denomina mutação constitucional. Quando é que se tem uma mutação constitucional? Quando, houve uma mudança relevante na realidade social. 2, houve uma mudança na compreensão do direito. 3, pelos impactos negativos que uma determinada interpretação tenha produzido no mundo real. E é muito fácil identificar pelo menos 3 impactos devastadoramente negativos que a interpretação do Supremo Tribunal Federal, a partir de 2009, com diversos votos vencidos, inclusive da ministra-presidente, produziu sobre a realidade fática. A começar, deu-se um poderoso incentivo à interposição infindável de recursos procrastinatórios. Condenou-se a advocacia criminal ao papel, que se o sistema permite ela desempenha, de interpor recurso incabível atrás de recurso incabível para impedir a conclusão do processo e gerar artificialmente prescrições. Essa foi a primeira e devastadora consequência que faz um mal à advocacia. É um erro achar que o direito penal deva ter esse papel de fazer processo durar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não é em nenhum lugar do mundo é assim. E não deveria ser o papel da advocacia. O segundo impacto extremamente negativo foi sobre a seletividade do sistema punitivo brasileiro, do sistema penal brasileiro, que tornou muitíssimo mais fácil prender um menino com 100 gramas de maconha do que prender um agente público ou um agente privado que desviou 10, 20, 50 milhões. Esta é a realidade do sistema penal brasileiro. Ele é feito para prender menino pobre e não consegue prender essas pessoas que desviam por corrupção e outros delitos milhões de dinheiros, que matam as pessoas. O desvio mata as pessoas. Gente que morre na fila da saúde, gente que não recebe educação, gente que morre na estrada que não sofreu a reforma, gente que anda enlatada em transportes públicos de má qualidade, tudo dinheiro desviado pela corrupção, e não se consegue pegar essas pessoas e não vai se conseguir se nós mudarmos isso hoje. E, em terceiro lugar, a consequência negativa da decisão de 2009 é o descrédito do sistema de justiça penal junto à sociedade. Pela demora quase perene nas punições e pelas frequentes prescrições, gerando, não é uma sensação de impunidade, é impunidade mesmo. Essa história que tem 750 mil presos, nós prendemos muito e prendemos mal. É um lugar comum, mas é absolutamente verdadeiro. 30% da população carcerária são presos não violentos por delitos associados a drogas, outros tantos presos por furto. Mais de 50% da população carcerária não está presa pelos 2 crimes que afligem a sociedade brasileira, pelas 2 mazelas que afligem a sociedade brasileira: violência e corrupção. Por violência tem um tanto preso por roubo, um número bem menor preso por homicídio e uma quantidade presa por estupro. Por corrupção, não tem nem estatística, dá menos de 1%, dá 0, alguma coisa por cento. Portanto, nós não prendemos
os verdadeiros bandidos no Brasil. Portanto, 3 consequências devastadoras da decisão de 2009. Incentivo à recorribilidade procrastinatória, aumento da seletividade do sistema e descrédito junto à população, que, eu repito, não é sensação de impunidade, é impunidade de verdade que a gente vê a olhos vistos trafegando na rua. E por essa razão, por esse conjunto de razões, é que este Tribunal Pleno mudou esse entendimento de efeitos devastadoramente negativos sobre a sociedade brasileira. Pois bem, de 2016 para cá, não aconteceu nenhuma mudança relevante na realidade fática, nem na compreensão do direito, e como o ministro Alexandre de Moraes acaba de afirmar, e havia sido objeto de um artigo doutrinário do professor Ivar Hartmann, da Fundação Getúlio Vargas, a decisão não produziu impacto mínimo sobre o sistema carcerário. Não houve aumento do índice de encarceramento por causa da nossa decisão? Absolutamente nenhum. E, portanto, por que razão nós mudaríamos isso agora? Se não houve mudança na realidade fática, se não houve mudança na compreensão do direito, se não houve impacto negativo sobre a vida real, mudar para quê? Pior, mudar para quem? Os exemplos das disfunções do sistema, eles são tantos, que eu gostaria de lembrar alguns deles, sem citar o nome das partes. Houve o caso célebre do jornalista, que matou a namorada com um tiro pelas costas por motivo fútil. Foi julgado e condenado pelo tribunal do júri e continuava livre 10 anos depois do julgamento. O pai da moça, o pai da vítima, devastado pela dor, deu a seguinte entrevista: um dia eu liguei para a casa dele, do assassino, e disse: você vai morrer igual a um frango. Eu vou cortar o seu pescoço. E prossegue o pai da moça, da vítima. Eu sonhava em fazer justiça por mim mesmo. Era só pagar R$5.000 a um pistoleiro. Quem tirou essa ideia da minha cabeça foram os advogados. Fecho aspas. Um sistema penal que não funciona com um mínimo de efetividade desperta os instintos de se realizar justiça com as próprias mãos. Nós regrediremos ao tempo da vingança privada. Outro caso, o do senador, ex-senador da República, condenado pelo desvio de 169 milhões. 169 milhões. Basta pensar o que dá para fazer de bom na vida com essa quantidade de dinheiro. Depois os fatos ocorridos em 92, depois da interposição de 34 recursos, a decisão finalmente foi cumprida em 2016, quando ele veio a ser preso. E durante todo este período, já condenado, circulou livremente em carros de luxos, em restaurantes e dando gorjetas fartas. Um sistema judicial que não funciona faz as pessoas acreditarem que o crime compensa. O caso do jogador de futebol. Em dezembro de 1995, um conhecido jogador de futebol, saindo da balada, embriagado, dirigindo o seu carro importado, provocou um acidente e a morte de 3 pessoas. Foi condenado em outubro de 99 a uma pena de 4 anos e meio de prisão. Homicídio culposo, pena relativamente modesta pela morte de 3 pessoas. Seus advogados entraram com nada menos do que 21 recursos apenas no Superior Tribunal de Justiça e outros tantos no Supremo. Em 2011, o ministro Joaquim Barbosa declarou a prescrição da pena. O caso até voltou para mim, eu não concordei e a questão aguarda pauta para plenário. Mas as famílias
das 3 vítimas podem assistir, sem grande dificuldade, pela televisão, o jogador fazendo os comentários nos jogos de futebol. Portanto, além da perda, tem que conviver com o sofrimento da mais absoluta impunidade. Há casos bizarros, como o do suplente de deputado federal que matou a titular do cargo para ocupar a sua vaga. Veja, contratou pistoleiros que mataram a deputada, seu marido e 2 outras vítimas, num episódio conhecido como Chacina da Gruta. O crime aconteceu em 98. O réu aguardou em liberdade pelo julgamento, que só ocorreu em 2012, 13 anos depois dos fatos. Ele foi condenado a 103 anos e 4 meses de reclusão. E aí se deu a prisão preventiva finalmente. Ele recorreu da decisão e o recurso especial se encontra pendente de julgamento até hoje no Superior Tribunal de Justiça. De modo que, se tivesse que esperar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, um homicídio, coisa de facínora, ocorrido em 1998, em 2018 ainda estaria aguardando o julgamento do Superior Tribunal de Justiça. E aqui 2 conclusões que eu acho imprescindíveis se tirar desse caso. Uma nós já resolvemos na primeira turma, que é o entendimento de condenação pelo tribunal do júri tem execução imediata. Porque o júri é soberano e o ministro Toffoli manifestou esse entendimento, eu decidi assim na primeira turma, o ministro Alexandre também já decidiu assim, e acho que esse é um entendimento que vem se consolidando por evidente. O sujeito não pode matar alguém, ser condenado pelo júri e continuar morando na mesma casa, na mesma comunidade da vítima. É uma vergonha, é uma afronta ao senso mínimo de justiça de qualquer pessoa. A justiça, eu penso, está para a alma como a alimentação está para o corpo. A gente tem que ser capaz de saciar essa demanda. Não é com espírito punitivo, sou contra vingadores mascarados, sou contra punitivismos em geral, é preciso cumprir o devido processo legal e respeitar o direito de defesa. Mas isso é muito importante se estabelecer no Brasil, porque as palavras perderam o sentido. Devido processo legal não é o que não acaba nunca. E garantismo não significa que ninguém nunca é punido por coisa nenhuma, não importa o que tenha feito. E, portanto, é preciso restabelecer o sentido de devido processo legal e o sentido do que seja garantismo. Depois veio o caso da missionária Dorothy Stang, missionária norte-americana morta aos 73 anos por pistoleiros a mando de um fazendeiro da região. Em 2005, o júri se realizou em 2013, com muitas idas e vindas, e aí se deu a condenação em primeiro grau. Porque se não tivesse sido preso preventivamente, estaria solto até hoje. E, portanto, um sistema de justiça criminal que não funciona desmoraliza o Brasil perante a comunidade internacional também. Ministro Luiz Roberto. Pois não? Eu comungo de todas essas manifestações de